E aí, galerinha, tudo bem? Bora para mais uma aula aí. Hoje a gente vai ver física. Então, hoje vamos trabalhar o conceito de velocidade. Espera aí, estou estudando no primeiro ano, nono ano, estou querendo saber o que é velocidade. Velocidade nada mais é do que uma razão, no caso uma divisão, entre a distância percorrida por um móvel pelo tempo que esse móvel leva para percorrer essa distância. Eita, professor, se eu agora falar um negócio aí que eu fiquei meio sem entender. Imagina o seguinte, eu estou caminhando, saio da minha casa, vou até a escola, eu percorri uma certa distância. E eu demorei um certo tempo até chegar na escola, sair da minha casa até chegar à escola. Então, se eu pegar essa distância que eu percorri e dividir pelo tempo que eu levei da minha casa até a escola, nesse caso, eu vou encontrar minha velocidade. Ora, no Sistema Internacional de Unidades, a gente tem que olhar o seguinte: a velocidade ela só pode ser ou em metros por segundo, no caso, a distância em metros e o tempo em segundos, ou a distância em quilômetros e o tempo em horas, quilômetros por hora. Mas pode ter outros casos, metros por minutos. Não são casos que estão no SI. São casos que a gente pode utilizar. Mas observe o seguinte. Então, a velocidade média nada mais é do que uma divisão entre o espaço pelo tempo. Vai depender muito do livro que vocês estão trabalhando. Aparece delta S e delta T. O delta significa variação. Na física, o S é espaço. Então, delta S é variação do espaço, delta T é variação do tempo. E o V todo mundo já sabe que é de velocidade. Observe o seguinte, como eu sei que é uma variação, a variação ela pode ser calculada como? Final e inicial. Então, toda vez que eu quero calcular a variação, por exemplo, variação de dinheiro, eu vejo o que eu tinha inicialmente e vejo o que eu tinha em um outro momento e calculo a diferença. Se eu calculo essa diferença, eu consigo determinar qual foi a variação. Observe o seguinte, para calcular a variação do espaço, eu vou pegar o quê? SF, espaço final, e subtrair de SI, que é espaço inicial. Tem livros que aparece S0, é nomenclatura, certo? Aí coloca ali, não vai alterar em nada. Para calcular o tempo também, pega o tempo final menos o tempo inicial. Ora, eu vou observar o seguinte, eu vou ter que utilizar tanto o espaço como o tempo dentro das unidades do SI. Ou meu espaço é em metros, meu tempo é em segundos, ou meu espaço é em quilômetros e meu tempo é em horas, certo? Eu posso fazer a transformação de medidas aí, né? No caso, se o tempo estiver em minutos, eu transformar para segundos. Se o tempo estiver em minutos, eu transformar para hora. A mesma coisa eu posso fazer com espaço. Então, eu tenho que olhar a questão e ver o que eu quero descobrir. Mas bora observar o seguinte aí, bora partir dos exemplos. A gente aprendendo na prática é muito mais rápido de se memorizar o conteúdo, de se assimilar, melhor dizendo. Então, observa o seguinte aqui. Uma formiga percorre 400 metros em 20 segundos. Qual é a velocidade da formiga? Eu sempre digo aos meus alunos, pessoal, nós utilizamos a fórmula, que é essa daqui, ó, bonitinha, apenas para entender o que é que vamos utilizar. Como a questão está pedindo, determina a velocidade, eu vou botar a fórmula da velocidade. V igual a delta S sobre delta T. Aí, como eu quero velocidade, pessoal, bora observar o seguinte. Qual é a variável que eu vou encontrar aqui? O V. Então, o V eu não vou substituir. Eu só vou substituir quem? O delta S, que é o espaço, o delta T, que é o tempo. Bora para cá. Já sei que eu não vou substituir a velocidade. Deixa eu ver. Eu tenho o espaço? Tenho. Olha o espaço aqui, pessoal. 400 metros. Então, onde tem delta S, eu vou colocar 400 metros. Eu tenho agora o tempo? Tenho. Quando eu vou olhar, uma formiga percorre 400 metros em quantos segundos? 20 segundos. Então, aqui eu já tenho o tempo, 20 segundos. Aí eu vou observar, metros a distância, segundos o tempo. Então está em unidade do SI. Então é só dividir. Então
Vamos lá. 400 dividido por 20. Então, V vai ser igual a 20. 20 o que, professor? Metros, porque a distância foi dada em metros, por segundo, porque o tempo foi dado em segundo. Então, aqui está a resposta dessa questão, 20 metros por segundo. Então, algo extremamente fácil. Mel na chupeta. Então, observe como é simples. Então, o que é mais difícil na questão é a interpretação, é eu ver onde é que estão os valores. Ô professor, eu preciso toda vez estar escrevendo a fórmula? Não, você pode ir até direto. A fórmula só serve para você saber o que, que você vai utilizar, aonde você vai substituir. No início, quando a gente está aprendendo, eu sempre digo, coloque a fórmula em cada questão, para você não esquecer. Mas depois que você pega o macete, digamos assim, você aprendeu realmente, você pode fazer esse foco, fazer a substituição direta. Bora aqui para o segundo exemplo. Um carro percorre 600 km em 5 horas. Qual é a velocidade do carro? De novo, velocidade, pessoal. A gente está estudando aqui, ó, só essa forma. Então, velocidade é o espaço dividido pelo tempo. Mais uma vez, qual é a variável que nós vamos encontrar? Velocidade. Então, eu não posso substituir o valor de V. Eu tenho que encontrar ele. Então, deixo ele ali, ó. Bora para cá. Vê. Eu tenho espaço. Quando você lê, um carro percorre 600 km. Então, 600 km é o espaço. Então, bota aqui. Delta F vai ser 600. Em 5 horas. 5 horas é tempo. Então, 5 horas é o tempo. Então, aqui o que é que eu vou fazer, pessoal? Só dividir 600 por 5. Então, o que é que eu vou obter? 600 dividido por 5, 120. 120 quilômetros por conta do espaço por hora por conta do tempo. Então, aqui já está a velocidade do carro, 120 quilômetros. Então, veja, algo extremamente simples. Vou observar aqui, ó, quilômetro por hora é SI. Caso a questão dissesse em unidade do SI, então, ou metro por segundo ou quilômetro por hora. Se não informasse, ou se pedisse outra coisa, por exemplo, quilômetro por minuto, quilômetro por segundo, você faria de acordo com o que a questão pedisse, tá bom? Tem que ser sempre de acordo com a questão. Se for uma questão de múltipla escolha, você vai olhar lá as alternativas. Metro por segundo, quilômetro por hora, certo? Bora lá para o exemplo 3. Ô professor, essa fórmula da velocidade, eu só posso encontrar velocidade, não posso encontrar mais nada? Claro que pode. Se eu for observar aqui, ó, quantas são as variáveis? 3. Velocidade é uma variável, porque eu não sei o valor dela. O espaço também é uma variável, porque eu não sei o valor. O tempo também é uma variável, porque eu não sei o valor. Eu posso encontrar qualquer um dos 3. Se me der 2 valores, eu encontro o terceiro. E se eu olhar essa fórmula aqui, que é a mesma dessa, quantas variáveis eu vou ter? 5. Essa daqui cai. Mas se tu tiver o espaço final e o espaço inicial, tu subtrai e já encontra a variação do espaço. Então observa aqui. Nesse exemplo 3, eu digo que um avião tem durante 2 horas, 2 horas é o quê? Tempo, não é isso? Uma velocidade de 350 km por hora. Faltou aqui eu colocar a hora. Quilômetros por hora. Qual foi a distância percorrida? Então, bora lá para a fórmula de novo. Qual é a fórmula? V igual a delta S sobre delta T. O que é que eu quero descobrir, pessoal? Encontrar. Não é o delta S, que eu não quero descobrir qual é a distância percorrida, então eu não posso mudar ele. Eu não posso substituir ele por nada, porque é aquilo que eu vou encontrar. O que é que eu devo utilizar agora? Velocidade e tempo. Quem é a velocidade? 350 km por hora. Então, vou botar aqui, ó. 350 igual. Eu tenho o valor delta S? Não, eu vou descobrir. Delta S. Eu tenho o valor de delta T? Tenho. Olha aqui, ó, o tempo. 2 horas.
2 horas. Ok? Então, observe o seguinte. Olha aqui a velocidade, né? Que eu esqueci de marcar ali. O que é que eu vou fazer agora? Você está vendo que tem uma proporção. Simplesmente, ó, fazer meio pelos extremos. Só uma multiplicação. Então, aqui, o que é que vai acontecer? Você vai multiplicar o ΔS por 1. 1 vezes ΔS dá ΔS, não é isso? E o 350 por 2, que vai dar 700. Aí, ô professor, 700 o quê? Metros, quilômetros, decímetros, centímetros, milímetros. Eu vou olhar para a velocidade. Se a velocidade foi 350 km por hora, significa dizer que o espaço é dado em quilômetros. Então, ali, quilômetros. Então, eu vou observar que o meu espaço foi de quanto? 700 km. Esse avião, viajando com a velocidade de 350 km por hora durante 2 horas, ele percorreu 700 km. Rápido, né? É o flash, é a flecha. Já o exemplo 4, uma moto percorre 480 km. Eita, 480 km é o quê? Espaço, não é isso? Com a velocidade de 60 km por hora. Quanto tempo durou a viagem? Então, vem para cá de novo. Velocidade é espaço dividido pelo tempo. O que é que eu quero descobrir aqui, pessoal? O tempo. Quanto tempo durou a viagem? Então, eu quero descobrir ΔT. Bora observar o quê? Eu tenho uma velocidade na questão, tenho 60 km por hora. Eu tenho o espaço, tenho 480. Então é só substituir. Velocidade 60. Aqui, ó. Ele não está colaborando. Ele não quer trabalhar hoje. Feriado. Quem é o espaço? 480. Quem é o tempo? Não sei. ΔT. O que é que vai acontecer aqui, pessoal? A mesma coisa que aconteceu na questão anterior. Você vai ter uma proporção ali, você tem que fazer meio pelos extremos. Então, o engraçado, certo? É que é só você inverter aqui, ó, que vai dar a mesma coisa lá de cima. É só, imagine, só você trocar aqui, ó, o 60 pelo ΔT. Aí vai ficar ΔT igual a 480 dividido por 60. Ok? Então, dividiu 480 por 60. Vai encontrar o quê? 8, não é isso? Então, 8 o quê, pessoal? Minutos, segundos, horas, milésimos de segundos, dias. Como eu vejo que a minha velocidade é de 60 km por hora, eu estou pedindo para encontrar o tempo. Então, o tempo é dado em horas. Então, essa viagem durou 8 horas. Certo? A uma velocidade de 60 km por hora, percorrendo 480 km, o tempo de duração dessa viagem foi de 8 horas. Então, veja, é algo bastante simples. Lógico, tem questões mais elaboradas. Isso vai depender justamente de quê? Do fato de você estar estudando. Então, vai aparecer em provas, em vestibulares, em seleções, umas questões que requer de você um saber maior. Mas se você domina pelo menos esse básico, você vai conseguir compreender a questão. E outra vez eu falo, a interpretação da questão ela é essencial. Se você não interpretar uma questão bem, na hora de resolver, você não vai resolver ela bem, você vai acabar errando. Então não adianta apenas saber a fórmula se você não sabe usá-la. Tá entendendo? Não adianta. É a mesma coisa. Se eu tiver uma escada, se eu não souber uma escada, eu não chego aonde eu quero chegar. Certo? Então, obrigado mais uma vez por essa aula. Próxima aula a gente vai falar de função horária do espaço do MU. Certo? Fiquem ligados, não percam. Tchau, tchau.